Olá, hoje nós vamos para o capítulo 15 do primeiro livro de Reis. Vamos entender esse capítulo. Esse capítulo vai falar de 4 reis, 2 reis do reino do sul e 2 reis do reino do norte. Os 2 reis do reino do sul, Abião e Azá, e do reino do norte, Nadab e Baasa. É importante lembrar o seguinte, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um reino que foi a duras penas unificado pelo rei Davi, que unificou todas as tribos de Israel e formou-se um só reino. Depois o seu filho Salomão veio, sábio, próspero, fez esse reino crescer e continuou com esse reino unificado. Chegou um ponto que o reino rachou o meio e nós tivemos Jeroboão, que não é da linhagem davídica, mas era um funcionário, né, praticamente um servo de Salomão, que assumiu como rei as 10 tribos do norte, ficando somente Judá, né, o reino do sul, com o filho de Salomão chamado Roboão. Então, em determinado momento, logo após o cisma, nós temos reino do norte, Israel, com Jeroboão o rei, e reino do sul, Judá, com Roboão o rei. Jeroboão não descende de Davi, né? E Roboão descende de Davi porque é filho de Salomão. Ora, este capítulo 15 vai trazer para a gente aqueles que vieram depois de Roboão e aqueles que vieram depois de Jeroboão. O reino ainda continua dividido. Reino do norte e Israel, reino do sul, Judá, tá certo? O reino do norte é mais propenso às idolatrias, porque tem muito contato ainda com as culturas dos estrangeiros. O reino do sul também se deixa levar pelas idolatrias, mas tem um ponto a favor do reino do sul, porque o rei continua sendo da dinastia de Davi. Mas os 2 reinos passam por descaminhos que os profetas sempre vão chamar a atenção, tá bom? Então vamos lá, gente? Vamos ler então. Eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo, que você mandasse para os seus parentes, amigos, comunidade e convidasse o pessoal para fazer essa caminhada com a gente. Nós vamos ler a Bíblia inteira, todos os dias um capítulo por dia, e depois de ler o capítulo, a gente vai aprofundar cada capítulo, tá certo? Então, todos os vídeos já estão gravados, convido o pessoal, se inscreva, e aí, quem começa lá do capítulo 1 de Gênesis. Uma outra coisa que eu queria falar para você não se inscreveu ainda? Por favor, se inscreva, é só se inscrever, não precisa pagar nada, viu? É só se inscrever para a gente ter um contato maior. Quando eu postar alguma coisa aqui, você recebe uma notificação, tá bom? Então vamos lá? Espírito Santo no coração e Bíblia na mão, vamos ler. Então vamos lembrar aqui dos reis. Primeiro eu vou trazer os reis de Judá, que sucederam o rei Roboão. Depois nós vamos falar dos reis de Israel, o reino do norte, que sucedeu Jeroboão. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabat, Abião tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Abião, só para lembrar aqui, na verdade, não é bem filha de Absalão, pode ser neta, alguma coisa, porque tinha um parentesco com Absalão, tá bom? Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor, como o do seu pai Davi. Todavia, o Senhor, seu Deus, em atenção a Davi, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém. Deu-lhe um filho que lhe sucedeu e deixou subsistir Jerusalém.
Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha jamais desviado em toda a sua vida de um só dos mandamentos que recebera, exceto o que se passou com Urias, o Hiteu. Houve hostilidades contínuas entre Roboão e Jeroboão durante todo o tempo de suas vidas. O restante da história de Abião e seus atos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Abião e Jeroboão guerrearam também entre si. Depois disso, Abião adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, Asá, sucedeu-lhe no trono. Vamos agora para Asá, filho de Abião. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asá tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Expulsou da terra as prostitutas sagradas e acabou com todos os ídolos que seus pais tinham feito. Além disso, destituiu da dignidade de rainha sua própria mãe, Maaca, por ter feito essa vergonha para Aserá. Asa despedaçou esse ídolo e queimou-o no vale do Cedron. Embora não tenha desaparecido os lugares altos, o coração de Asá foi inteiramente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Pôs no templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, a saber, prata, ouro e utensílios. Houve guerra entre Asa e Baasa, que agora Baasa já era o rei do norte, rei de Israel, durante todo o tempo que viveram. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, a fim de bloquear todas as suas comunicações com Asa, rei de Judá. Asa, porém, tomando toda a prata e ouro que restava nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, os entregou nas mãos de seus servos, que enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Ezion, rei da Síria, que residia em Damasco. Asa enviou-lhe a seguinte mensagem: façamos aliança, assim como foram aliados o teu pai e o meu. Mando-te um presente de prata e ouro. Peço-te que rompas tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele cesse de me importunar. Ben-Hadad acedeu ao desejo do rei Asa, mandou seus generais contra a cidade de Israel e devastou Aiã, Dan, Abel, Bet-Maaca, todo Genezaré com a terra de Neftali. Ao saber disso, Baasa abandonou a fortificação de Ramá e retirou-se para Tersa, ou Tirsa. Então o rei Asá convocou toda a tribo de Judá, sem exceção, para tirar as pedras e as madeiras que Baasa tinha servido para as fortificações de Ramá. Com esse material, Asá fortificou Gabaá de Benjamim e Masfá. O restante da história de Asá, seus grandes feitos, seus atos e cidades que construiu, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Com a velhice sobreveio-lhe a gota nos pés, adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi seu pai. Seu filho, Josafá, sucedeu-lhe no trono. Depois a gente vai continuar. Agora a gente vai para o Reino do Norte. Nadab, rei, no 2º ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos em Israel. Ele fez o mal aos olhos do Senhor, imitou seu pai, entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão havia arrastado Israel. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e assassinou diante de Gibeton, dos filisteus, no tempo em que Nadab e todo Israel sitiava essa cidade. Baasa, no 3º ano de Asá, rei de Judá, cometeu esse crime e sucedeu-lhe no trono. Logo que subiu ao trono, exterminou toda a casa de Jeroboão, não deixando alma viva. Exterminou-os completamente, como havia predito o Senhor pelo seu servo Aías de Siló.
por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer, provocando assim a cólera do Senhor Deus de Israel. O restante da história de Nadab e suas ações, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa e Baasa, rei de Israel. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de Israel. Residia em Tirsa, ou Tersa, e reinou 24 anos. Baasa fez o mal diante do Senhor, andou no caminho de Jeroboão e entregou-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. Confusão, né? Mas não é tão confuso, não. Vou te explicar direitinho que você vai entender aqui agora. Olha, depois do cisma, nós temos dois reinos que caminham paralelamente, com reis diferentes. Nós temos o rei do norte e o rei do sul. Lembrando que o reino do norte, ele é chamado de Israel e o reino do sul é chamado de Judá. Lembrando que o reino do norte, nós temos 10 tribos que se coligaram ao redor de Jeroboão, ficando somente o reino do sul com Judá e Benjamim, ali junto com Jerusalém, junto a Jerusalém. Lembrando que no reino do sul, a dinastia de Davi foi mantida exatamente. Só eram reis aqueles que vinham da dinastia de Davi, que eram da descendência de Davi. Do reino no norte era uma confusão danada. Cada hora era um rei, cada hora era uma dinastia. Tá bom, vamos lá. Vamos pegar aqui direitinho. O que acontece? Logo depois que Roboão morre, quem sucede é Abião, seu filho. O Abião entra, mas não foi lá essas coisas não. Abião foi muito ruim, muito ruim, muito ruim. E a Bíblia fala assim, ó, ele não foi fiel como Davi. Davi foi impecável. A única coisa que Davi fez de errado foi aquilo que ele fez com Urias, mandando Urias ser morto na frente de batalha para ficar com a sua mulher, né? Para ficar com a sua mulher, Betsabé, tá bom? Mas o resto, o Davi foi impecável. O Abião não foi bom. O Abião não foi bom, né? E além de não ter sido fiel como Davi, não era um grande rei. E ele morre e é sucedido pelo seu filho Asa. O Asa foi bom. Esse Asa foi bom. O Asa foi bom por quê? Porque ele lutou contra as idolatrias, ele lutou para acabar com esses negócios de Aserás, gente, deixa eu falar para você, Aserás era uma deusa cananeia que era representado por um poste. Inclusive, o Asa fez uma coisa, ele destituiu a sua mãe do posto de rainha-mãe. A rainha-mãe tinha honrarias, prerrogativas e poder ao lado do rei muito forte. Lembra da mãe de Salomão? A Betsabé, ela sentava do lado direito de Salomão como rainha-mãe. E a rainha-mãe era como se tinha poderes reais mesmo. Rainha-mãe, meu filho, olha lá, basta ver Nossa Senhora. Nossa Senhora é rainha-mãe, do lado de Jesus. Ó. Então, deixa eu te falar uma coisa. Aí, o que ele fez? A mãe do Asa, ela tinha feito um culto a uma Aserá, né? E ele falou assim, isso foi uma vergonha para nós. Pelo fato da mãe do Asa ter erigido uma Aserá em honra a uma deusa cananeia, o próprio rei Asa destituiu sua mãe do posto de rainha-mãe e mandou queimar aquela Aserá. O texto da Bíblia diz o seguinte, ele lutou muito contra as idolatrias, mas não conseguiu acabar com todos os lugares altos. O que é lugares altos? Gente, foi determinado que o culto só poderia ser feito em Jerusalém, no templo, mas o povo, influenciado pelas culturas dos estrangeiros, do povo que morava naquela terra, cananeus, heteus, jebuseus, ferezeus,
eles ainda continuavam a fazer e praticar algumas idolatrias, prostituição sagrada, lugares altos. Lugares altos eram aqueles montes que eles faziam ali um altar, né? Asa lutou muito contra a idolatria, mesmo assim não conseguiu acabar com todos os lugares altos. Ok, pá! Aí depois ele vai ser substituído aí pelo seu Josafá. Mas vamos lá para o Reino do Norte. Nessa época, mais ou menos concomitante aí, contemporaneamente aí ao que reinou Abião e Azar, nós temos Nadab. Nadab que sucede Jeroboão. Jeroboão. Foi dito que a casa de Jeroboão, a dinastia de Jeroboão, não se firmaria. O próprio Aías, aquele profeta lá de Shiló, de Silo, tinha dito, na sua casa não vai substituir. E verdadeiramente o que aconteceu? Ah, peraí, eu não contei uma coisa. Deixa eu contar, peraí. Volta lá. O Azar, rei do sul, era um rei justo, bom, tentou acabar com a idolatria e fez uma coisa muito interessante. Deixa eu te contar, vem cá. Ele fez um acordo com o rei de Damasco, chamado Ben-Hadad, Ben-Hadad I. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos ali o reino de Israel e o reino de Judá. Esse reino de Israel, para se manter, ele precisava sempre estar e fazer alianças com seus vizinhos, principalmente os vizinhos ali do norte, lá, Damasco, Síria, a Fenícia, Síria, sempre precisava fazer. Do lado de cá, os amonitas, aquela coisa toda, precisava fazer. O Azar, ele fez uma aliança, propôs uma aliança com Ben-Hadad, que era um rei de Damasco. Esse rei de Damasco, Ben-Hadad, estava em aliança com o reino do norte. Olha lá, olha a tramóia política. Ele estava em aliança com o reino do norte. O reino do sul, pelo seu rei Azar, ofereceu mais dinheiro, ouro, prata, e falou assim, eu te ofereço dinheiro, mas faz aliança comigo. O rei Ben-Hadad, lá de Damasco, falou, fazer aliança com você é mais interessante, você tem mais ouro. Abandona a aliança que tinha feito com o reino do norte e se alia ao reino do sul. Quando o Ben-Hadad se alia ao reino do sul, fica desprotegido o reino do norte. O reino do sul vai e acaba com as fortificações que o reino do norte havia feito, em Ramá. Ramá é uma cidade, um posto militar. Acaba com aquela fortificação. Ou seja, essa história de Reino do Norte brigar com o Reino do Sul brigar com o Reino do Norte, sempre foi uma pendenga que nunca acabou. Só que tem uma coisa, essas alianças que o Reino do Norte fazia com os vizinhos, que o Reino do Sul fazia com os vizinhos e tal, sempre foi condenada pelos profetas, sempre. Vocês se aliam à Síria, vocês se aliam a Damasco, vocês se aliam a esses, vocês se aliam... Então isso sempre, essas alianças sempre foram condenadas. Fechou aqui? Vamos lá para os reis do Reino do Norte. O Reino do Norte, então, como eu estava falando para vocês, o Jeroboão morreu. Jeroboão morreu, aí o seu filho Nadab entrou. O Nadab entrou, diz para você, a casa de Jeroboão acaba e entra uma nova dinastia agora, Nadab. E o Nadab vai ser rei. Só que também, aliás, nova dinastia não, Nadab, desculpa. Temos a dinastia de Jeroboão. O profeta Aías falou assim, a sua dinastia não vai durar muito tempo. O filho do Jeroboão, Nadab, entra. Nadab está reinando, é um rei péssimo, não foi bom, não foi nada, cometeu muito pecado. E aí cumpre-se a profecia. O Nadab morre e acaba a dinastia de Jeroboão. Ou seja, não durou muito tempo. Está prestando atenção? No Reino do Norte, Jeroboão não vinha de Davi, já começou errado. Depois teve o seu filho Nadab, um pouquinho só da dinastia de Jeroboão. Morreu Nadab e acabou a dinastia. Sobe uma nova dinastia, Baasa, então, rei de Baasa, o rei Baasa vem e assume como o rei do norte, o rei de Israel, né?
rei de Israel. Reinou aí 24 anos, também fez mal diante do Senhor. Olha que confusão que acontece, olha a confusão que acontece. Jeroboão não descende de Davi, torna-se rei de Israel. Tem o seu filho Nadab. Nadab foi ótimo, foi péssimo. Nadab morre, acaba a dinastia de Jeroboão. Sobe uma nova dinastia, a dinastia de Baasa. Foi péssimo, fez mal diante do Senhor. E ele também não vai durar muito tempo para vir o outro rei. Eu vou te mostrar, eu sei que falando às vezes confunde, mas eu vou te mostrar um gráfico aqui que vai ser mais fácil para você. Vamos lá, rapidinho vou te explicar. Versículo 2. Reinou 3 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Maaca, filha de Absalão. No 15º ano do 8º de Jeroboão, filho de Abião tornou-se rei de Judá. Estamos falando do sul, né? Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Vamos lá que nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, Abião, então, reinou do ano 915 a 913, e essa Maaca, filha de Absalão, não é bem filha de Absalão, talvez um parentesco com Absalão, ou neto, ou bisneto, alguma coisa. Mas fala filha justamente para evidenciar este parentesco com Absalão, tá bom? Mas não seria... Nós temos aí um período muito grande, né, gente? Não tem jeito de ser filha, né? A mulher já estava com quantos anos, né? Filha no sentido de ter um parentesco com Absalão, tá bom? Versículo 3. Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor como seu pai Davi. Muito bem, seu pai Davi. Olha aqui. Quem que é o pai do Abião? O pai do Abião é Roboão. Aí fala assim, mas ele não era totalmente como seu pai Davi. Uai, pai Davi. Deixa eu te explicar uma coisa. Davi é chamado de pai por todos os reis que lhe sucederam. Por todos os reis. Então, todos os reis que sucederam Davi chamam Davi de pai. O pai biológico mesmo do rei aqui, do rei Abião, é o Roboão. Mas Davi é o grande pai. Tanto é que todos os reis que vêm depois de Davi são chamados filhos de Davi. Filho de Davi. O título filho de Davi significa que ele é rei legítimo. Rei legítimo. Por isso nós chamamos Jesus de filho de Davi. Porque ele é rei legítimo. Ele é filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Tá vendo? Todos os reis que sucederam Davi eram chamados filhos de Davi. E chamava Davi de pai. Meu pai Davi. Entendeu? Como nós sabemos que Jesus descende de Davi e que ele é rei legítimo porque vem desta linhagem, nós chamamos Jesus de filho de Davi. Vamos lá? Versículo 10. Aí vamos para o outro rei aqui. Outro rei que sucedeu esse aqui, 10. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa, tornou-se rei de Judá e reinou durante 41 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Ué, de novo a mãe chamava Maaca, filha de Absalão? Né? De novo, né? Como que o Asa, a sua mãe chama Maaca, e o seu... e agora o filho também chama a mãe de Maaca também. Como que Asa, a mãe de Asa chama Maaca, e Abião, a mãe chama Maaca também. Mesma mãe? Que isso? Né? Então não confunda não, porque antes falou assim, Abião, a sua mãe chamava Maaca. Aí o filho, o Asa, o filho dele fala assim, Asa, a sua mãe chamava Maaca. Uai, Asa e Abião têm a mesma mãe? Não. Na verdade, quando a gente chama de mãe, é só mais ou menos para dizer a ascendência. Mesmo essa Maaca, como eu disse, não era assim a filha de Absalão e tal. Era para mostrar um parentesco nesta linhagem. Não é que era mãe biológica dele. Muito bem, o Asa
reinou de 912 a 871. Depois eu vou explicar para você. Vamos lá no versículo 13. O Asa foi muito bom, viu, gente? 13. Ele fez muita coisa, aqui ó, expulsou as prostitutas. Aqui ó. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor. Vamos no 11 aqui. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Expulsou da terra as prostitutas sagradas, acabou com todos os ídolos que seu pai tinha feito. Além disso, destituiu da dignidade de rainha sua própria mãe Maaca, por ter feito essa vergonha para Aserá. Asa despedaçou esse ídolo e queimou no vale do Cedron. Muito bem? Olha lá. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu. É importante você lembrar, ele foi um bom rei, expulsou as prostitutas sagradas, acabou ali com aquele negócio de prostituição sagrada, acabou com os ídolos Aserás, Astartes, aquela coisa toda, e inclusive, ele destituiu sua mãe da dignidade de rainha-mãe, porque ela tinha feito um culto para Aserá, tá bom? E olha, eu vou lembrar, a rainha-mãe gozava de autoridade e honrarias, hein? Né? E essa rainha-mãe, a mãe dele, tinha feito um culto para uma Aserá. Aserá é uma antiga divindade cananeia, né, que era representada por um poste. Isso envergonhou muito o rei, ele tirou a dignidade dela de rainha-mãe, né, e queimou aquela Aserá. Tá bom? Vamos lá, versículo 17. Baasa, rei de Israel, reino do norte, atacou Judá e fortificou Ramá, a fim de bloquear todas as suas comunicações com Asa, rei de Judá. Vamos entender aqui. Atenção, atenção. Baasa é o rei lá do norte. Ele foi e atacou Judá. Como é que ele atacou Judá? Quando ele ataca o reino do sul, ele faz uma fortificação na cidade de Ramá. Ramá, onde que fica Ramá, gente? Ramá é um posto militar que fica a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Olha que coisa. Ele atacou Judá, o reino do sul, e colocou um posto militar, uma base militar, a 8 quilômetros de Jerusalém. Aí, meu filho, aí mexeu com o pessoal do reino do sul. O Asa, rei do reino do sul, falou, não dá. Sozinho nós não podemos combater com o reino do norte. Aí é que ele faz aquela aliança que eu falei para você. Aí que ele faz aliança com Ben-Hadad. Vem cá comigo. Aí ele faz aliança com Ben-Hadad. No versículo 18, Asa, porém, tomando sua prata e ouro, que restavam nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, os entregou na mão de seus servos, que enviou a Ben-Hadad, filho de Tabreron, filho de Ezion, rei da Síria, né, que residia em Damasco. Asa enviou-lhe a seguinte mensagem: façamos aliança assim como foram aliados teu pai e meu. Mando-te um presente de prata. Peço que te rompa sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que cesse de importunar. Ora, peraí, você está na sua casa, ali em Jerusalém. Aí vem o rei do norte. Vem, ataca o seu reino aqui. Coloca uma base militar na sua cara, a 8 quilômetros de Jerusalém. Falar, não dá, né? Não dá. Muito bem. O Asa falou, eu não tenho poderio econômico e nem não tenho poderio militar para combater esse pessoal. Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer aliança com o Ben-Hadad, que está em Damasco. Por quê? Porque o Ben-Hadad é que dava proteção para o reino do norte. O rei do reino do sul, o Asa, falou, eu tiro a proteção do reino do norte e ataco o reino do norte. E espertamente, ele vai até Ben-Hadad, chega em Ben-Hadad e fala, ó, aqui tem prata, tem ouro. Nossos pais eram aliados, vamos fazer aliança entre nós. O rei Ben-Hadad falou, opa, é melhor eu fazer aliança com o sul do que com o norte. Faz aliança com o sul, deixa o norte desprotegido. Quando o norte está desprotegido, o Asa, rei do sul, ataca o norte e acaba com a fortificação em Ramá. Aliança política, gente. Política. Isso mesmo. Ó, 19. Façamos aliança como foram feitos aliados meu pai e o teu. Mando-te um presente de prata, aquela coisa da aliança. Deixa eu só te explicar essa questão da aliança. Isso era uma política constante dos reinos do sul e do norte, dos reinos de Judá e de Israel. Esse jogo político acontecia sempre. Uma época era sempre assim, o sul
fazia aliança com os vizinhos lá em cima, fazia aliança. O norte ia lá, fazia aliança com os vizinhos. Era um jogo de alianças com os principais vizinhos. Damasco, Assíria, Babilônia, ou seja, era um jogo de aliança. Então, dependendo da situação, o reino do sul, Judá, fazia aliança com Damasco, o reino do norte fazia aliança com a Síria, o reino do sul fazia aliança com a Babilônia. Então, gente, deixa eu te falar uma coisa. Por que isso era difícil? Porque se gastava muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Porque essas alianças não eram gratuitas, não, meu filho. Era à custa de muito dinheiro. Essas alianças se alternavam. De repente, por exemplo, o reino do norte estava aliado com Damasco. Ok. Aí o reino do sul oferecia mais dinheiro e passava a Damasco a ser aliado do reino do sul. Aí o reino do norte estava aliado com a Babilônia. Aí o reino do sul dava mais dinheiro, Babilônia se aliava ao reino do sul. Então, com isso, era dinheiro que não acabava mais. Dinheiro usado para isso significa o quê? Opressão do povo, espoliar o povo, impostos e corvéia. Isto era condenável e era condenado pelos profetas. Volta e meia você vê os profetas condenando estas alianças. E eles condenavam por dois motivos. Primeiro, porque você se aliava a povos pagãos. Está entendendo? O povo de Deus, povo escolhido, se aliava a povos pagãos, a Babilônia, a Damasco, a Assíria, tudo isso. E segundo problema, essas alianças custavam dinheiro, exploravam o povo e o povo sofria. Vamos lá, 25, no 25 aqui, ó. Agora vamos falar dos reis do reino do norte. No segundo ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos em Israel. Nadab, então, reina de 911 a 910, tá bom? Tá certo? 2 anos aí, tá? 28, só para explicar. Baasa, no terceiro ano de Asa, rei de Judá, cometeu esse crime e sucedeu-lhe no trono. Então, olha aqui. Nadab era filho de Jeroboão. Trouxe a dinastia de Jeroboão. Jeroboão não trouxe dinastia de ninguém. Baasa, que começa a reinar, não era filho de Nadab. Era de outra casa, da casa de Issacar. Começa uma outra dinastia. Ou seja, vamos explicar uma coisa. O reino de Israel, atenção, o reino do norte, vai ter 9 dinastias diferentes. É uma bagunça danada. Sobe uma casa, tem um rei ou 2 reis. Sobe outra casa, tem um rei somente. Sobe outra casa, tem um rei, 2 reis, 3 reis. É uma confusão danada. O reino de Israel terá 9 dinastias diferentes. Nenhuma descende de Davi. Por outro lado, o reino do sul, chamado Judá, todos os reis vão pertencer à dinastia de Davi. Todos. Versículo 33, Baasa, no terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de Israel, residia em Tersa, reinou 24 anos. Baasa, então, é o rei que reina de 910 a 887. Vou explicar agora, vamos fazer uma linha do tempo desses reis para você entender direitinho. Olha lá, bem, ó, vamos começar aqui. Ó. Aqui nós temos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte e o reino do sul. Atenção, nós estamos vindo aí com os reis do cisma. Roboão, o reino do sul, e Jeroboão, o reino do norte. Tá bom? Vamos entender, então. Vamos passar nessa linha aqui de baixo, o reino do sul. Nós temos Roboão, que reina até 915. De 915 a 913, reina Abião. De 913 a 871, reina Asa. Tá bom? Agora vamos para o norte. Atenção, o norte, a partir do cisma, tem Jeroboão. Jeroboão reina do cisma até 911.
De 911 a 910, nós temos 2 anos somente de Nadab. Essa é a dinastia de Jeroboão, né? Aqui acaba a dinastia de Jeroboão e de 910 a 887 nós temos Baasa. Né? Então você está vendo o rei do norte e o rei do sul, que você vê aí nessa linha que nós fizemos. Lembrando mais uma vez aquilo que te disse, o reino do norte terá 9 dinastias diferentes, nenhuma descende de Davi. O reino do sul, né, terá somente uma dinastia, a dinastia davídica. Muito bem, vamos continuando e perseguindo o caminho dos reinos aí divididos, mas muita coisa Deus vai mostrar e vai trazer para a gente, mesmo apesar dessa divisão que aconteceu contra a vontade de Deus. Et crutim domini, fugit partes adversae. Vite teleu detribiuda, radix Davidi. Aleluia.